Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas, indivíduos, pessoas, estou morrendo. Mentira, eu tô vivo ainda. Essa aula é voltada para os alunos do 7º ano do Colégio Alfenizia Freire, disciplina História. Meu nome é Vitor, ok? Só chegar isso aqui mais para perto. Pronto. Então, essa aula a gente vai dar continuidade ao assunto que começamos outro dia desse, não lembro que dia foi, do capítulo 6, a respeito de saberes e religiosidades africanas. A gente vai finalizar o capítulo, então são apenas 2 paginazinhas bem bonitinhas, mas com bastante informação para que vocês possam prestar atenção com o livro didático em mãos, ok? Então, a partir da página 63, páginas 63 e 64 que a gente vai trabalhar hoje, então é uma aula um pouco mais rápida, eu acredito, não sei, a gente vai ver aí no decorrer dessa aula porque eu não faço a mínima ideia. Mas... Vamos começar? Vamos começar. Pegou o livro? Tá? Beleza? Todo mundo levando? Bom. Então, na última aula a gente terminou falando sobre a metalurgia africana. Metalurgia, você poder trabalhar, saber trabalhar com os metais, a forma que a metalurgia ajudou no desenvolvimento das sociedades africanas, a forma que ela surgiu, a ideia que se tem através dos povos banto, ali Nigéria, Camarões, e pela necessidade de expansão territorial, necessidade de desses povos bantos eles começarem a procurar outros locais por serem nômades, seminômades, tá? Eles buscarem outros locais para poder se fixarem, eles acabaram levando essa construção da metalurgia, essa ideia da metalurgia juntamente com eles. E isso foi passando por cultura. Cada povo novo que eles se juntavam, eles falavam, ó, eu sei trabalhar com isso assim, assim, assado. E aí, vamos colar, vamos chegar junto aí, vamos fazer isso daí, vamos desenvolver essa bagaceira junto. Bora, fechou, partiu. Então, mas aí na página 63 a gente já tem o seguinte, a gente teve lá o povo da metalurgia, o rei do metal, não, mentira, os metaleiros, ou os metalúrgicos. E agora a gente vai falar sobre o rei serralheiro. Que aí a gente traz a seguinte informação. O texto a seguir é um fragmento de um mito. Mito não é aquele mito mitomaníaco não, tá? Você sabe o que é mitomaníaco? Mitomaníaco é aquela pessoa que tem mania de mentir, que vive somente através das mentiras. Por quê? Quando a gente fala de mito, mitologia é a respeito de algo que inexiste, que não existe, né? Que é fantasioso. Então, o mitomaníaco é aquela pessoa que tem mania de contar histórias fantasiosas, difundir fake news, por exemplo, de divulgar mentiras, ideias completamente tortas que não têm ligação nenhuma com a realidade, a não ser a própria invenção da sua cabeça, a maluquice que passa na cabeça desse povo. Tem que ver isso daí, tá ok? Então, nesse caso daqui, quando a gente fala que o texto seria um fragmento de um mito, significa que é o fragmento de uma história que foi inventada, uma história fantasiosa, tá? Beleza? Que foi registrado por missionários europeus no século XVII. Mas vai estar coçando, gente. Leu atentamente e depois responda as questões. A gente não vai responder as questões, vocês podem responder as questões de cada coisa, a gente vai conversar. Dizem os naturais que este foi um tal Nigola Mussuri, o que quer dizer rei serralheiro, a quem um ídolo tinha ensinado a arte fabril, de fabricar,
de trabalhar com serralheria, de trabalhar com madeira. Pode ser que este homem mais perspicaz, mais esperto, mais astuto, mais observador que os outros, achasse a maneira de preparar o ferro para machados, machadinhas, facas e setas, coisas que ajudavam na caça e na guerra e foram, para o artista, grande fonte de riqueza. Como usava delas com sagacidade e socorria a todos nas necessidades públicas, ganhou amor e o aplauso dos povos, de tal maneira que, por conhecerem nele grande capacidade de tino singular, muitos régulos, muitos reis de países pequenos, muitos reis de territórios pequenos, o proclamaram chefe do país, que chamava Ndongo, ou de Angola. Então, aí a gente tem 3 perguntinhas básicas sobre, de acordo com a narrativa, qual era a origem do poder de Ngola Mussuri, por que o ferro era importante para Ngola Mussuri, e é possível afirmar que o texto expressa uma visão do comportamento considerado correto para os reis africanos. É interessante que quando a gente fala aqui de rei serralheiro, a ideia de serralheria, quando você trabalha com serralheria, é uma ideia de trabalho com madeira, né? Afinal, você vai serrar, cortar a madeira. Serralheria é isso. Só que ele trabalhava muito mais do que com a madeira, ele trabalhava também com ferro. Então ele tinha conhecimento também sobre metalurgia. Ainda assim, era chamado de rei serralheiro. O fato de, muito possivelmente, ele ter uma habilidade acima do normal de conseguir trabalhar com tudo que pudesse ser moldado. Ou seja, ele poderia moldar, poderia preparar artefatos, instrumentos com a madeira, com ferro, com pedra de repente até, e assim por diante. Mas enfim, não susto aqui no negócio no computador, mas o mundo material e o mundo invisível. A diversidade cultural não se fez presente apenas na manipulação do ferro. O continente africano foi marcado pelo surgimento de inúmeras práticas religiosas. Povos de cultura iorubá e banto criaram práticas religiosas variadas e atribuíam importância às relações entre o mundo material e o mundo invisível, o mundo espiritual. Um exemplo disso é a crença entre os povos que falavam a língua banto, chamada Umbundo. Umbundo, viu, gente? É no masculino, tá? O nome Umbundo. Não é outro nome, é Umbundo, tá? Então, é importante a gente sempre falar que as religiões de matriz africana, no geral, candomblé, umbanda, como a gente conhece aqui no Brasil, elas têm essa crença a respeito do mundo material e o mundo invisível, o mundo espiritual. Né? O convívio pacífico entre esses dois mundos. Só que é importante que a gente fale também que ela não é a única religião que trate da existência desses dois mundos. Na verdade, todas as religiões vão trazer essa ideia de dois mundos. Como assim, professor? Mas o cristão acredita nisso, católico, evangélico também acredita nisso. Acredita. Na verdade, até mesmo 3 mundos, né? Que é o qual a gente vive, esse mundo material, esse mundo físico, e o céu e o inferno. Céu e inferno não são mundos espirituais, não são mundos invisíveis que nós, enquanto matéria física, não iremos estar presentes. Para quem acredita nisso, o corpo físico ele não vai estar presente nem no céu nem no inferno.
quando fala a sua alma, o seu espírito que vai para o céu, que vai queimar no mar, morir do inferno, desgraçado. Então, é a crença de outras religiões, de todas as religiões, sejam elas cristãs de matriz africana ou de outras vertentes, acreditando na existência desses dois mundos, do mundo material e do mundo espiritual, o mundo invisível. Aqui, especificamente, quando a gente está trabalhando sobre esses saberes e religiosidades africanas, a gente está falando sobre esse mundo, esse pensamento, essa ideia das religiões de matriz africana, claro. Então, esses povos viviam em regiões do atual território de Angola, chamado do Reino do Congo, no século XVI. A base das crenças Umbundo era a ideia de que existia um mundo diferente do mundo dos vivos. Claro, esse outro mundo era ocupado por 3 tipos de seres. Os deuses e entidades antigas, que são os ancestrais, a ideia de ancestralidade, né? Os deuses são os principais. Os espíritos dos familiares mortos recentemente. Olha que interessante. Você tem essas escalas. Vocês têm os deuses, estão lá no patamar superior. Os deuses e entidades antigas são aquelas pessoas, aqueles nossos antepassados, nossos ascendentes que faleceram já há muito tempo atrás, que faz parte da ideia da formação da sociedade, formação da nossa comunidade. Os espíritos dos familiares mortos recentemente, que aí seria a ideia mais daqueles que muitas vezes a gente tenha conseguido até conviver com eles, né? Um pai, uma mãe, um avô, avó, bisavó, então primos, tá? Sejam ascendentes ou descendentes, mas que tem uma ligação um pouco mais direta, que é possível que tenha ocorrido essa, até mesmo uma vivência, né? Uma convivência, melhor dizendo, entre eles. Deixa eu ver, tô só ajeitando aqui que coisou o negócio aqui. Pronto, vou deixar assim, tá bom. E espíritos inferiores que não tinham ligações com as famílias. Espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores eram invocados para a fabricação de amuletos com o objetivo de ameaçar os vivos. Era tipo os espíritos zombeteiros. Novamente, essa ideia assim de que aqui a gente pode brincar, pode trazer essa questão da comparação com o cristianismo até mesmo, né? De você parar para pensar, por exemplo, quem é católico, que tem a crença em Deus, tem a crença nos santos, que eles estariam todos lá no reino dos céus, juntamente com aquelas pessoas queridas nossas que falecem e vão também viver no céu próximo a Deus e a essas santidades. E aí, a outra parte do mundo espiritual seria justamente aquelas pessoas que estão no inferno, que não deixa de ser um mundo espiritual também, porque a ideia de alma, a ideia de espírito, né? Então, que a gente chama de espíritos zombeteiros, aquelas que estão lá para poder atrapalhar o caminho das pessoas, digamos assim. Então, nesse caso aqui, os espíritos inferiores eram invocados para fabricar amuletos com o objetivo de ameaçar os vivos. Eram trazidos para o nosso convívio, digamos assim, como uma forma de querer atrapalhar o caminho das pessoas. Ou, por exemplo, isso eu falei sobre o catolicismo, mas digamos, com a igreja evangélica, qual é a ideia que se tem em relação a isso, desse mundo espiritual e o mundo material? O mundo espiritual, no caso, seria como a crença somente num Deus único, seria a existência de Deus lá, e as pessoas mais próximas, tal, ao falecerem, claro, elas se juntariam também a Deus, né? Mas a gente sabe que existe a ideia de que, a crença de que, as pessoas que estão longe do caminho de Deus,
elas muitas vezes estão sendo cooptadas, estão sendo puxadas por alguém ruim, que aí no caso seria o diabo. Então, olha só como aqui a gente tem essa ligação para tanto o catolicismo, quanto o evangelismo, o protestantismo, quanto outras religiões também, outras crenças, elas vão ter essa ideia de que realmente ainda assim existem pessoas para o bem, existem pessoas para o mal, existe Deus, existe divindades superiores, existe a ideia de que quando se morre você vai para um determinado local, né? Então a gente pode fazer essas comparações, né? Bem por alto, né? Porque se a gente for entrar mais para poder falar sobre cada religião, assim, a gente vai ver diferenças gigantescas, mas esse não é o nosso caso aqui. A maior divindade era chamada de Nizambi Mipungo. Ele era considerado o Deus criador do universo e o supremo ancestral de todas as comunidades Umbundo. O supremo ancestral é a ideia daquele que formou toda a sociedade Umbundo, né? Porém, esse Deus não era cultuado diretamente pelos seus seguidores, já que ele era visto como uma entidade distante. Na realidade, o mais comum era que a população local construísse altares dedicados a divindades da região que simbolizavam lugares importantes, como riachos, pontos elevados, terras virgens e espaços para a sobrevivência das comunidades. Vocês veem a importância para as populações africanas em geral, nesse caso daqui especificamente para o povo Umbundo, que a ligação, a importância que tinha a questão da ligação com a natureza, né? Então, a construção desses altares em locais que eles achavam importantes. Então, se construiu um altar junto a um riacho, em pontos elevados, em cumes, montanhas, planícies mais elevadas, assim, terras virgens, locais que você tinha um contato mais forte com a natureza. E aí a gente tem até uma imagem dos Singanji. Singanji é uma das entidades da religião Umbundo que geralmente se faz presente nas festas em que algum membro da comunidade foi libertado da prisão ou do trabalho escravo. São figuras míticas mascaradas da etnia Ovimbundo ou Umbundo. Interessante. Bem interessante. Divindades Umbundo, para a gente finalizar esse assunto. Os altares dedicados a essas divindades recebiam sacrifícios em que ocorria a oferta de alimentos e rituais cotidianos para agradar os deuses. Segundo os povos Umbundo, esses sacrifícios garantiam boas colheitas e a proteção contra forças ameaçadoras. Que interessante, né? Nesses altares eram colocados o quê? Eram feitas ofertas de alimento e rituais cotidianos. Não matava ninguém não, viu gente? Você não pensar assim, porque vai matar 10 virgens e o sangue vai escorrer, não sei o quê. Não, tá. Geralmente eram alimentos mesmo que eram preparados, bonitinhos e tal, não sei o quê, colocado ali no altar, era uma forma de oferenda, era uma oferta a aqueles deuses, né? Como eu gosto de fazer comparações, vocês sabem muito bem disso, é como se fosse assim, aqui na religião Umbundo e algumas religiões se faz essa oferta através do alimento. Mas ó o próprio nome, oferta. Onde mais a gente encontra isso? Que outras ofertas são feitas? Por exemplo, dentro do catolicismo, a oferta que é feita, na verdade, um exemplo é um acender vela. O pedido que a gente faz, que se faz a Deus naquele momento, é a oferta de uma vela, né? Ou uma promessa. Porque
Só que aí realmente vem depois, né? Ah, porque se meu tio se curar do problema, do câncer, não sei o que e tal, eu vou subir de joelhos as escadarias da igreja de não sei onde. Pronto, ó. A promessa é uma oferenda. Você está oferecendo um sacrifício pessoal para poder chegar e ter ter aquela promessa, não, ter aquele pedido aceito, aquele pedido cumprido, né? Em outras religiões, no protestantismo, religiões evangélicas, que tipo de oferta é feita? Geralmente é uma oferta em dinheiro, né? Não é uma oferenda, assim, não é um alimento, não é uma coisa assim. É uma oferta em dinheiro, é uma forma diferente, é uma forma que eu não concordo, mas não cabe a mim chegar, você muito bem pode não concordar com uma oferenda feita com a galinha e cachaça, né? Cabe a cada um aí aceitar ou não, mas sempre respeitar. É opção de cada um, é a opinião de cada um, é a crença de cada um, tá? Eu posso não concordar, mas a mim cabe somente respeitar. Assim como outras pessoas também com as religiões de matriz africana que fazem esse tipo de oferenda com alimentos. Então, segundo os povos Umbanda, esses sacrifícios garantiam boas colheitas e a proteção contra forças ameaçadoras. Além dos altares dedicados a essas divindades locais, existiam muitos rituais para homenagear e prestar respeito aos antepassados mortos. Tipo, é bem o que a gente encontra também na nossa sociedade atualmente, né? Rituais para homenagear e prestar respeito aos antepassados mortos. Claro que não vai ser um ritual, uma festividade, mas, por exemplo, quando alguém de nossa família falece e existe o velório, pronto, o velório nada mais é do que um ritual de passagem. É uma festividade, uma festa, é um encontro para que as pessoas possam se despedir da pessoa falecida. Então, é um ritual que é feito para homenagear e prestar respeito àquela pessoa que acabou de falecer. Então, qualquer religião acaba fazendo isso. Para vocês não falarem assim, essa é coisa de macumbeiro, vai arder no mar meio do inferno, desgraçado. Não, velho. Todo mundo faz isso. Só que recebe nomes diferentes. Simples. Você nunca parou para pensar que um velório nada mais era do que um ritual de homenagem, de despedida? Então, os túmulos também recebiam cuidados. Cemitério. Os túmulos também recebiam cuidados e eram vistos como locais especiais para prestar homenagem a esses antepassados. Era comum o depósito de oferendas e outros sacrifícios para agradar aqueles que morreram. O que é que as pessoas costumam fazer em túmulo? Qual é a oferenda? O que é que eles oferecem ali? Flores. É uma oferenda. A crença umbanda baseava-se na existência de uma relação de troca entre os antepassados e os familiares vivos. Acreditava-se que os sacrifícios agradariam e fortaleceriam os mortos, e que, em troca, protegeriam os familiares vivos de forças do outro mundo e também de ameaças materiais. Aí já é um pouquinho diferente. Finalmente, os espíritos inferiores eram vistos como entidades que poderiam ser controladas para criar objetos com poderes mágicos e protetores. Aí se trata dos espíritos inferiores, aqueles que o espírito zombeteiro, aquele que pode, por conta de determinadas crenças, acabar fazendo mal às pessoas, né?
Então, eles poderiam ser controlados para criar objetos com poderes mágicos e protetores. Ou essa ideia de poderes mágicos pode ser levado para algo negativo também. Assim, não eram alvo de cultos ou homenagens, mas tinham um papel importante na manutenção da comunidade, já que tinham a função de evitar ameaças e problemas diversos. Seria tipo, através deles que vocês pedem, por exemplo, eu uso uma corrente que me protege do, sei lá, na verdade acaba sendo muito mais algo que simboliza algo importante pra gente, né? Tipo, eu ganho um colar de alguém, de um aluno meu, e esse aluno fala assim, professor, isso daqui vai te trazer sorte, tá? E pronto, eu recebo, eu começo a usar aquilo, eu começo a acreditar que aquilo pode me dar realmente sorte, e cada vez que eu tiver algo que seja motivo de sorte, eu vou estar acreditando naquilo ali que me foi dado. Não necessariamente tem algum tipo de poder ali, mas se eu acabo acreditando naquilo, acaba tendo um efeito psicológico de força, simplesmente. Mas nesse caso da religião Ubuntu, eles acreditavam justamente que para que você pudesse ter proteção através de um determinado objeto, algo tipo, não bastava você fazer uma oferenda aos seus ascendentes, às pessoas mortas ali, aos deuses, mas vocês poderiam pegar e através desses espíritos inferiores ter um elemento de proteção que eles teriam ou tocado, que eles poderiam estar vinculados espiritualmente àquele objeto, àquele amuleto que ele traz sorte. Essa crença na existência de um mundo invisível tinha consequências importantes na vida cotidiana e era utilizada para criar um sistema de orientação de comportamento. Sistema de orientação de comportamento. Moral, a ideia de moralidade. Vocês veem. Para os povos Ubuntu, era importante praticar boas ações e evitar atos malignos ou que pudessem prejudicar outros indivíduos. Que outras religiões usam dessa ideia também de criar uma orientação de comportamento? De dizer, pessoas boas vão para o céu, pessoas ruins vão para o inferno. Deus castiga. Quem é que fala isso? Quais religiões, além da Ubuntu, tratam dessas questões de regular comportamentos? Que se você não agir de acordo com um determinado livro sagrado, você simplesmente vai para o inferno. Se não seguir os preceitos de Deus, você vai para o inferno. Um comportamento que seria o mais adequado, segundo a Bíblia escrita há 2000 anos atrás. Você precisa seguir aquilo à risca. Quem é que traz isso? Então, pronto. Para os povos Ubuntu era importante praticar boas ações e evitar atos malignos ou que pudesse prejudicar outros indivíduos. Agora veja aqui que é interessante. Aqui ele fala sobre a sua própria orientação. Era importante praticar boas ações. Se você está praticando boa ação e não está prejudicando ninguém, você pode ir para o mundo superior. Tá? Não é cuidando da vida dos outros não, viu? Porque fulano é homossexual. O cara pode ser gay, mas tá lá praticando boas ações, cuida de pessoas, faz suas doações,
faz diversas boas ações, mas aí chega uma pessoa que está lá dentro da igreja, que se diz seguidora dos bons costumes da Bíblia, mas está falando mal do outro. Que zorra é essa, parceiro? Qual foi aí? Você está fazendo mal a um indivíduo, falando mal do outro, falando mal de um indivíduo. Não tem lógica. Quem vai pro inferno é quem fala mal dos outros. Então, para os povos do mundo é importante praticar boas ações e evitar atos malignos. São atos malignos, matar alguém, por exemplo. Ou fazer fofoca no nome dos outros. Ou que pudessem prejudicar outros indivíduos. Por isso, abusar dos poderes sobrenaturais ou utilizá-los para ações negativas era visto como um comportamento inaceitável. Os feiticeiros que utilizassem amuletos e os espíritos inferiores para praticar o mal podiam ser punidos ou mesmo banidos das comunidades. Praticou o mal a alguém, meu irmão, vaza. Hoje em dia, praticou um crime, você deve ser punido de acordo com a lei. Além disso, existe uma crença que associava os poderes sobrenaturais à organização do governo local. Perigoso isso. Os reis ou líderes políticos que agissem de forma autoritária ou violenta eram vistos negativamente e podiam sofrer represálias, sendo considerados feiticeiros malignos. Está parecendo até um presidente da República, né? Autoritário, agindo de forma autoritária e violenta muitas vezes, deveria ser visto mais negativamente, inclusive por aquelas pessoas que inicialmente o apoiaram, inclusive aqueles que ele tanto fala sobre religiosidade e tal. Enfim. Por outro lado, governantes altruístas, o que é um altruísta? O que se dedica ao seu semelhante, que agissem pelo bem da comunidade, eram tidos como bons governantes, pois agiam de acordo com as vontades das divindades e espíritos ancestrais. Isso lhe garantia grande respeito e apoio social. Esses governantes altruístas, eles conseguiam olhar para o povo, olhar para todos, as maiorias, as minorias, todos sendo vistos da mesma forma, tendo uma preocupação em fazer com que haja um bem-estar generalizado a todo mundo, e não beneficiando, por exemplo, militares e ferrando com o resto do povo. A religião Umbundo é apenas um exemplo da diversidade de saberes e crenças que marcou o continente africano antes da chegada dos europeus. Os europeus desgraçados que chegaram e acabaram com tudo. A partir do século XVI, quando os portugueses passaram a explorar a região do Congo, do Reino do Congo, muitos missionários foram enviados para reprimir as religiões tradicionais e disseminar as ideias católicas. Então, desrespeitando a cultura local, desrespeitando as crenças locais e querendo impor à força o catolicismo, impor à força as ideias cristãs. É uma forma de apagar aquela cultura local. Acabar dizendo, porque você acredita em outro Deus que não o Deus da Bíblia, você merece a morte. Desrespeitando completamente as crenças das outras pessoas. Se a gente pode existir enquanto um torcedor do Confiança e um torcedor do Sergipe, em alguém de ideologia política de direita, e outro de esquerda, por que não pode coexistir também pessoas que tenham religiões, que tenham crenças diferentes, que acreditem em deuses diferentes? Desde que não faça mal ao outro, desde que não faça mal a ninguém, então vamos respeitar, vamos juntar, caminhar junto aí de boa. Você católico, você evangélico, você umbandista, você candomblessista, você espírita, vamos juntar todo mundo aqui, fazer um sopão pra galera que tá na rua ali. Cada um tem um pensamento, tem uma religião diferente, mas as ações, as boas atitudes estão lá
coração, na cabeça de cada um, começar a fazer o mal, aí independente de religião, que merece ser punido ao rigor da lei. De resto, cada um no seu quadrado. Ainda que de forma muito lenta, ao longo dos séculos seguintes, esse tipo de ação missionária desorganizou muitas práticas religiosas tradicionais. Isso não significa que as tradições africanas se perderam, mas muitas crenças e práticas religiosas acabaram se modificando por conta dessas atividades missionárias. Então, não é que tenham apagado completamente a cultura local, mas muitas delas acabaram se transformando, se adequando, ainda que acabe perdendo a sua essência, mas elas guardam ainda alguma coisinha dessas tradições um pouco mais antigas, só que acaba se misturando com o catolicismo que foi inserido ali de forma forçada. Beleza, galera? Então, finalizamos esse assunto por aqui. Depois a gente tem lá um outro assunto para trabalhar para as próximas aulas. Valeu, galera. Falou. Tchau.